Nós estamos vivendo um tempo de recessão no nosso país e em tantas nações ao redor do mundo. Então nós estamos tendo que tomar outras medidas, né? A gente não vai deixar de cultuar o Senhor, uma vez que as quatro paredes da igreja não limita a nossa fé, não nos limita como igreja. Mas estamos aqui cultuando ao Senhor para você receber uma palavra de Deus no seu coração, um louvor que possa abençoar a sua vida. Estamos aqui com muitos aparatos, né, para que a gente possa tentar levar até o seu coração aquilo que o Senhor tem trago até as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus, amém? Eu queria ler com você um texto nessa noite. Não sei se você vai querer abrir aí na sua casa, mas eu vou ler com você o livro de Isaías, capítulo 48. Um texto que diz o seguinte: ouça isto, ó comunidade, descendência de Jacó, vós que sois chamados pelo nome de Israel, saídos da linhagem de Judá, que juram pelo nome do Senhor, e invocais o Deus de Israel, mas não em verdade e nem em justiça. Com efeito, vocês tomam o nome da santa cidade, se firmam sobre o Deus de Israel, o Senhor dos exércitos é o seu nome. Desde a antiguidade eu anunciei os eventos que viriam a ocorrer, da minha boca é que tais notícias saíram, e eu fiz com que todos ficassem sabendo. Então, de repente eu agi e eles se realizaram. Quero que você pule comigo para o versículo 9. Contudo eu refreio a minha ira por amor do meu próprio nome. Deus está dizendo: olha, eu vou parar a minha ira, por alguma razão eu vou refrear a minha ira por causa do meu próprio nome, e uso ainda mais paciência para com vocês por causa do meu louvor, a fim de que eu não extermine vocês. E eu queria que a sua atenção estivesse comigo aqui no versículo 10. E eis que eu mesmo te refinei, todavia não como a prata, eu te provei na fornalha da aflição. Estamos com o coração muito alegres de poder estarmos aqui. Todo mundo sabe, não podemos nos reunir muitas pessoas, e a ordem da secretaria, a ordem do governo é que a gente possa reunir ali no máximo 5 pessoas com distância de 2 metros. Então estamos fazendo todas essas coisas. Porém eu quero te falar uma coisa, querido. Quando Noé começou a fazer a arca, ele, no coração dele, eu tenho para mim que ele já sabia que depois que aquele dilúvio acabasse, nunca mais o mundo seria o mesmo. Nunca mais. Ele teria que se reinventar. Eu acredito que a hora que ele fecha a porta, Deus fecha a porta da arca e que a água começa a subir, eu acredito que lá no coração de Noé, ele deve ter imaginado: cara, nunca mais o mundo que eu conheço será o mesmo. Nunca mais. E uma coisa que eu quero dizer para você que está nos ouvindo, para você que está aqui, quero dizer algo: nunca mais a humanidade na nossa geração será a mesma após tudo aquilo que nós temos visto nas mídias, nas redes sociais a respeito de um pequeno vírus. Nunca mais. Vocês vão perceber que daqui um mês, 40 dias, a hora que isso, a gente conseguir controlar isso, a hora que acharmos a cura, a hora que acharmos a vacina, vocês vão perceber que o mundo atual não será mais o mesmo. Todos nós vamos ter que nos reinventar. A educação vai ter que se reinventar, a saúde, o sistema de saúde vai ter que mudar, a maneira com que nós nos portamos no culto vai ter que mudar. Talvez alguns que levavam a sua vida dentro da igreja, de qualquer forma, de qualquer maneira, você vai ter que mudar, porque talvez na mente de muitos que falavam: talvez Jesus vai demorar a voltar. Eu acredito, querido, que nunca mais a sua vida será a mesma. Nós vamos ter que nos reinventar. Querido, infelizmente para alguns essa crise, para aqueles que estavam despreparados, essa crise vai fazer muitas empresas falirem. Infelizmente, querido, muitos comércios talvez vão fechar. Pessoas que talvez não tinham uma reserva, não sabiam o que fazer, ficava talvez só do hoje para o amanhã.
Quantas igrejas, querido, talvez não podem transmitir um culto online, talvez porque não se prepararam, porque talvez não pensaram a respeito disso, não entraram na reforma. Querido, nunca mais o mundo será o mesmo. Nós vamos começar a prestar mais atenção em muitas coisas que talvez não prestávamos atenção. Querido, eu tenho quase 40 anos e quero te dizer algo. Na minha geração eu nunca vi algo assim. Uma coisa tão pequena que pudesse parar toda a humanidade, fazer os países entrar em calamidade pública. O mundo inteiro está aflito, o mundo inteiro está aflito. E sabe, querido, quantas vezes nós que somos igreja do Senhor, que conhecemos o poder dessa palavra poderosa, nós também estamos aflitos. Muitos talvez estão até mais desesperados do que muitos que não conhecem a Cristo. A Bíblia diz no livro de Romanos, essa semana nós gravamos algo, colocamos na internet, nós falamos, a Bíblia diz no livro de Romanos que o último inimigo a ser vencido é a morte. E quando nós falamos de morte, querido, apavora, meu Deus, vou morrer, estou tão novo, 25, 30, 40, quando ouvimos algo a respeito da morte, isso apavora o nosso coração. Por quê, pastor? Porque não fomos criados para morrer. Não fomos criados para morrer. A Bíblia diz, você vai ver, Deus ele nos criou para a eternidade. Só por causa do pecado é que morremos. O dia que vocês comerem desse fruto, vocês morrerão. Agora, querido, eu sei que nunca mais a humanidade vai ser a mesma. Então, querido, nós vamos ter que aprender a nos reinventarmos. Assim, talvez como um marido ou uma esposa que se separaram durante o tempo, 2 anos, 1 ano, e decidiram voltar. Agora eles vão ter que se reinventar para que aquela separação não aconteça novamente. Espera aí, deixa eu prestar atenção. O que é que eu fiz que nos levou a separar? Agora eu não quero repetir isso, eu não quero fazer mais isso. Então o mundo inteiro vai ter que se reinventar num monte de coisa. Os aeroportos, as empresas de avião, querido, tudo vai ter que prestar atenção nos mínimos detalhes. Quando eu estava lendo esse texto, querido, Isaías capítulo 48, ontem, Deus começou a ministrar algo no meu coração. Ele disse o seguinte: olha, para a casa de Israel ele disse: vocês estão invocando o meu nome, vocês até estão fazendo aparentemente todos os rituais que eu disse a Moisés que tinha que fazer, vocês até usam o nome da santa cidade, vocês até estão dentro das igrejas, vocês até cantam o meu nome, vocês até conhecem algo a respeito de mim. No versículo 1 ele termina dizendo assim: mas tudo isso vocês estão fazendo não em verdade e também não em justiça. O que Deus está falando? Tudo que vocês estão fazendo, vocês não estão fazendo de verdade, vocês não estão fazendo de coração, vocês não estão fazendo cientes do temor de tudo aquilo que envolve o que vocês estão fazendo. É como um médico que está ali talvez operando, tirando o rim de uma pessoa, trocando o rim de lugar, fazendo uma operação no coração, querido, e na outra mão ele segura um cigarro. Ele está fazendo sem a consciência do lugar que está. Talvez ele está ali chupando chiclete enquanto opera. Talvez ele não lavou as mãos enquanto operava. Então, querido, nós às vezes estamos lidando com algo muito sério, mas nós não estamos prestando atenção nessa coisa tão séria que é servir a Deus. Servir a Deus, querido, é muito mais de responsabilidade do que momentos alegres. Quando, querido, recebemos a notícia de que as igrejas tinham que se fechar, quantos líderes desesperaram? E agora? Não podemos nos reunir mais na igreja. Agora as pessoas vão desviar. Querido, eu acho interessante que as pessoas que não vinham à igreja durante a semana, alguns perguntaram assim, falaram: pastor, vai ter culto domingo? Pessoas que às vezes estão afastadas lá 1 mês, 2, 3 da igreja, mas porque agora não pode ter culto mais, as pessoas procuram e falam: pastor, agora eu quero ir na igreja. Percebe, querido? Deus, Ele está cutucando, Ele está falando para o seu povo: ei, desperta, desperta, acorda, porque o que vocês estão fazendo não é em verdade e não está produzindo justiça. Uma igreja que talvez não está desempenhando um papel relevante, significativo na sociedade que nós somos implantados. Aí Deus diz o seguinte: olha, desde a antiguidade eu anunciei
tudo isso que está acontecendo agora, vocês não prestaram atenção quando eu falei. Eu vou ler novamente o texto para você. Isaías, capítulo 48, versículo 3: Desde a antiguidade eu anunciei os eventos que viriam a ocorrer, da minha boca é que tais notícias saíram, eu fiz com que todos vocês ficassem sabendo. Então, de repente, eu agi, todos eles se realizaram. O que Deus está falando? Eu estou falando que vai acontecer, eu estou gritando nos púlpitos, eu estou gritando na natureza, eu estou gritando que tudo isso vai acontecer, eu estou falando que vai chegar esse momento, eu estou avisando. Mas às vezes muitos de nós não prestamos atenção, levamos as coisas de qualquer maneira. Gente, eu estou avisando que vai ficar pior, eu estou avisando que vai vir a calamidade, eu estou avisando que vai vir um problema, eu estou falando, eu estou avisando. Aí a Bíblia fala que Deus fala assim, ó, de repente eu decidi agir, tudo aconteceu, e pegou muita gente calça curta. Essa semana eu escutei conversando com um amigo meu, pastor de uma grande igreja, de uma igreja grande, ele falou comigo assim: Wesley, eu descobri muitos pastores, até pessoas que estavam ao redor de mim, na hora que veio a calamidade, na hora que veio o problema, na hora que precisou da igreja chegar, na hora que precisou da igreja entrar e ser influente, da igreja ser relevante, todos correram. Ninguém conseguiu bater de frente, ninguém conseguiu ter uma solução, ninguém. E eu percebi que eu estava sozinho. Você entende, querido, que às vezes muitos dos nossos pronunciamentos, muito das nossas mensagens, muito das pregações, querido, a gente quer despertar nas pessoas fé, cobramos delas santidade, cobramos delas coragem, cobramos que elas sigam Jesus, mas na hora que o cerco aperta para o nosso lado, tudo que nós pregamos não passa de palavras. Queremos que o povo faça algo, e aí eu me lembro, querido, que tantas vezes Jesus falou para os fariseus: vocês estão pregando que eles façam, mas vocês mesmos não fazem. Vocês colocam fardos pesados sobre as pessoas para que elas carreguem, mas vocês mesmos não carregam o fardo que coloca sobre as pessoas. Então, querido, tudo isso, Deus está falando o seguinte: olha, sabe por que eu anunciei? Você sabe por que eu falei tudo antes de acontecer? Porque eu conheço o coração obstinado de vocês. Está aqui no versículo 4. Eu conheço o coração obstinado de vocês. Se eu não aviso antes de que todas essas coisas iriam acontecer, vocês diriam que foi algo que veio de vocês. Então eu anunciei antes, para que todos vocês soubessem que fui eu que fiz tudo isso. Não foi Platão, não foi Shakespeare, e muito menos o Raul Seixas que falou que a terra pararia. Deus está dizendo: eu disse que aconteceria, eu falei, não foi nenhum homem, não foi ninguém, fui eu que disse. Então tudo isso vem de mim, porque a Bíblia diz em Salmos capítulo 24, eu amo esse versículo: do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, todos aqueles que nele habitam. Tudo isso aqui é do Senhor. Cada fonte, cada riacho, cada capim, cada flor, cada partícula de ar, tudo isso pertence ao Senhor. Tudo. Agora, por que tudo isso aconteceu? Por que tudo isso está acontecendo? Deus diz, versículo 10, aqui eu quero me ater um pouco mais com você. Eis que eu mesmo te refinei, todavia não como a prata, eu te provei na fornalha da aflição. Querido, eu separei algumas coisas para trazer uma parte bem expositiva para você aqui. Depois vocês terão uma imagem aqui a respeito daquilo que nós vamos falar. Querido, quando Deus fala assim, eu mesmo te refinei. Refinar, querido, aqui Ele está falando sobre o ouro
o processo de refinar o ouro. Eu não sei se você sabe, mas o ouro é o metal encontrado na terra mais antigo já declarado, escrito e registrado. Antes de Cristo, existem relatos, nos relatos históricos, uma rainha egípcia chamada Zer começou a fazer uso do ouro em suas joias. O ouro hoje e sempre foi o metal mais caro, mais raro de ser achado. O ouro ele é usado para dessalinizar a água do mar. As propriedades do ouro, elas são usadas para transformar a água do mar, que é salgada, em água potável. Você sabia disso? Olha que interessante. Como se forma o ouro? É a mistura de platina com mercúrio. Quando eles fazem essa fusão, nasce o ouro. O ouro, muitas vezes, ele é encontrado. E quando ele é encontrado, querido, ele está cheio de impurezas. Ele tem barro, ele tem pedra junto. E às vezes até outros metais grudados no ouro, como o bronze, como o chumbo, como a prata. Então, para você achar, querido, o ouro, não é de repente assim, você ir lá e cavucou, chutou um torrão e falou: achei ouro. Não, às vezes ele vai estar escondido no meio do barro, no meio da pedra, até envolvido por algumas partículas de prata ou de bronze. Antigamente, os garimpeiros, eles pregavam aquelas bacias e colocavam mercúrio ali junto e ficava fazendo assim no riacho, até que se descia pequenas partículas ou grandes partículas de ouro. Não sei se você sabe, mas o ouro ele é resistente à corrosão. Uma das razões pelas quais em grande parte daquelas massinhas antigas, até hoje ainda tem, de restauração dos dentes, né? Era usado o ouro. Por quê? Porque a saliva tem uma substância que corrói, então tem que ser algo muito bom. Então eles usavam partículas de ouro para restaurar os dentes, e tudo isso aqui nós vamos descobrir daqui a pouco, que tem um significado. Querido, o ouro também é usado para premiar. Você já viu, querido, qual é a mais alta premiação? É o ouro, não é isso? O cara lá, o cantor, ele ganha lá um disco de platina, depois um disco não sei de quê. Aí quando o cara ganha o disco de ouro, nossa, ele arrebentou nas paradas de sucesso, o cara ficou famoso. O atleta, quando ele corre, querido, assim, na verdade, às vezes o cara fala: não, é só para competir que eu estou aqui, mas ninguém gosta de ganhar o bronze. Ninguém gosta de ganhar a prata. O cara fala: cara, eu quero ganhar o ouro, porque ele é o metal mais cobiçado. Ele é caro, certo? Quando você lê na Bíblia a respeito de ouro, está falando da glória de Deus. Sempre que você vê o ouro na Bíblia, está falando da glória de Deus. Aleluias. Então, querido, o ouro também dá para nós a ideia de realeza. Uma pessoa, talvez, querido, que ganha R$150, R$300, R$500 por mês, dificilmente ela vai ter um relógio de ouro, uma pulseira de ouro, a não ser que alguém presenteie ela. Eram usados pelos reis. Também dá a entender a nós pureza, valor, glória e realeza. É o que o ouro está mostrando para nós. Agora, querido, preste atenção. Deus está falando: olha, eu mesmo vou me assentar como fundidor de prata e ouro diante de vocês. Não sei se você sabe, querido, eu trouxe algumas informações, eu vou tentar passar isso aqui para você. Não sei se eu vou conseguir. Deixa eu tentar achar aqui. Querido, para o ouro chegar num estado líquido, porque se acha ele duro, né? Para ele chegar num estado líquido, ele precisa chegar a uma alta temperatura, um alto aquecimento. Ele precisa de 3.129 graus Celsius. Cara, é muito quente.
Agora, querido, muitas substâncias e muitos metais e talvez tudo que está ao nosso redor, diante da ação do fogo, se desfaz. Você pega uma palha e joga no fogo, ela se desfaz. Você pega um papel e joga no fogo, ele se desfaz. Você pega um gesso e joga no fogo, ele se desfaz. Você pega um plástico e joga no fogo, ele se desfaz. Você pega uma madeira e joga no fogo, se desfaz. E o ouro também, mas ele precisa chegar para começar a fazer a ebulição, 3.129 Kelvin, gente, é muito. E ele não se desfaz, mas ele entra num estado, ele sai do estado sólido e vai passar para o estado líquido. Agora, querido, a Bíblia diz no livro de Coríntios que todas as nossas obras serão provadas pelo fogo. Muitos estão fazendo a obra do Senhor por aí. Uns estão entregando cesta, uns estão tirando pessoas da rua, outros estão pregando a palavra, outros estão cantando, outros estão tocando. Cada um está fazendo um tipo de obra. Paulo fala o seguinte: olha, continuem fazendo a obra. Uns usam prata, outros usam madeira, alguns usam ouro. E naquele dia a Bíblia diz: o fogo vai provar a obra de cada um. E no final do versículo Deus fala assim: eu vou provar a fé de vocês, eu vou provar o compromisso de vocês, eu vou provar vocês na fornalha da aflição. Deus está falando, é muito fogo. Querido, momentos como esse que o Brasil está vivendo, que a Itália está vivendo, Deus está provando a fé de seus filhos. Ele está elevando para ver qual é o nível meu e seu de amor e compromisso com Ele. Ele está nos deixando passar pela fornalha da aflição. Agora, querido, muitos componentes, muitos materiais têm um grande problema com fogo. Você quer ver uma coisa? Se você pegar, querido, um pão seco, 5 dias, 6 dias, e colocar no micro-ondas, que nem é fogo, e colocar durante 60 segundos, você vai perceber que ele chega a uma temperatura de aquecimento de 10 graus. Se você pega, querido, um copo com água e coloca lá dentro do micro-ondas, você vai perceber que em 60 segundos ele chega a uma temperatura de 40 graus. Então você percebe que nos mesmos 60 segundos, o pão quase que nem mudou o seu estado, e a água chegou, querido, a 40 graus. A diferença, querido, de pessoas que às vezes estão querendo ou estão nas igrejas, a questão, querido, não é que a palavra é ruim, não é que não, a questão é o seu coração, como está o seu coração. Deus está provando as nossas obras. O mesmo fogo, a mesma pressão que desce no pão, desce na água, só que a água entra mais rápido em ebulição, e o pão fica ali. Por isso que Deus falou: olha, eu darei a vocês um coração de carne, tirarei o coração de pedra. Quantas vezes, querido, não é o que Deus está fazendo, é a recepção do meu coração. Agora, querido, se você coloca numa água fervendo uma batata, e você coloca na mesma água fervendo um ovo, aquela mesma água fervendo, querido, ela vai amolecer a batata. Ao contrário, o ovo ela vai endurecer. Você entende, querido, que o fogo de Deus, quando vem, quando existe na pessoa arrependimento, quebrantamento, humildade e aceitação, ele amolece diante de Deus. E aquele que tem o coração duro, o coração dele fica mais duro ainda, como o ovo. Então não é diante do que estamos expostos, é o que há dentro do meu coração. E eu pergunto: como está seu coração? Como está seu coração? Todos nós, queridos, a Bíblia diz no livro de Eclesiastes: a chuva vem para todo mundo. A chuva vem para o pobre, para o rico. O sol vem para o pobre, para o rico. As oportunidades vêm para o pobre, para o rico, para o crente, para o descrente, para o casado, para o solteiro. Querido, a todos nós sobrevém a mesma coisa. Tem muitos que na hora da crise, querido, vão desabar. E muitos vão aproveitar, vão conseguir ver uma oportunidade e falar: cara, eu vou vender guarda-chuva, está chovendo. Tem gente chorando, vou vender lenço.
Ele se reinventa, e muitos vão ficar reclamando: ai meu Deus, e agora meu dinheiro? Ai, agora eu perdi o emprego, agora me mandaram embora. Ai, agora... Enquanto muitos vão estar reclamando, muitos vão estar se reinventando. Eu não posso ter a mesma atitude. Eu preciso mudar nisso aqui, eu preciso mudar naquilo outro, eu preciso transformar a minha mente a respeito daquilo que eu preciso para viver. Amém? Então, queridos, agora eu queria falar uma particularidade com você. Jesus disse no livro de João: no mundo tereis aflições, e quando elas vierem, e quero te afirmar que elas virão, Jesus disse: não tenha medo, não tema, as aflições virão, e cada dia que passar, querido, elas virão em níveis maiores. Lá no Velho Testamento você vai ver com Elias, você vai ver com Moisés, você vai ver com Abraão. Quando eles ofereciam um sacrifício no altar, a Bíblia fala que o fogo descia do céu e consumia. Aleluia. Quando Jesus ele ressuscita e ele está no caminho de Emaús com alguns discípulos, a hora que Jesus vai embora, os discípulos falam assim: era um mestre. E o outro fala assim: cara, você percebeu que enquanto ele falava, o nosso coração queimava? Agora então, ao ouvir Jesus falando lá de fora, quando Jesus veio, existia um fogo que saía da boca dele e que queimava o coração. E quando Jesus vai para o céu, pouco antes dele ir, ele fala o seguinte: olha, eu enviarei a vós o Consolador, que vos lembrará todas as palavras que eu vos tenho dito. Deixa eu te contar uma coisa, querido. Tudo que o mundo está passando nesse momento é fichinha, perto daquilo que ainda vai acontecer. Mateus capítulo 24: virão pestes, terremotos, nação contra nação, reino contra reino, irmão entregando irmão, mas tudo isso é apenas o princípio das dores. Isso aqui que está acontecendo é fichinha para aquilo que ainda vai acontecer. Agora o que Deus está falando? Eu mesmo me assentei, eu mesmo refinarei a minha noiva, eu mesmo refinarei a minha igreja. Só que agora, queridos, Deus fará isso de uma maneira diferente. Deixa eu te contar uma peculiaridade do ouro. O ouro, querido, o fundidor, o ourives, o fundidor, quando ele se assenta para fazer o processo de refinar o ouro, porque o ouro vem com muitas impurezas, ele se assenta diante do forno, e quando ele está ali assentado diante do forno, ele pega o recipiente, coloca o fogo lá no ouro ou na prata, e ele fica ali esperando. Chega a alta temperatura, está duro, o ouro está duro, e ele então deixa esquentar, ele deixa esquentar. A hora que ele percebe que chegou no estado líquido, ele retira o ouro, o recipiente, coloca do lado de fora e joga água, e aquilo ali esfria. A hora que ele vê que esfriou, bem frio, ele pega novamente e coloca lá dentro. Você pode ver que na Bíblia fala assim: não como a prata refinada 7 vezes. Então o processo de fundição, refinação é várias vezes. E ele sempre fica sentado diante do forno. Certa vez eu li algo a respeito, um rapaz que procurou um ourives e procurou saber como é que é o processo. Como é que você sabe que está pronto? E por que você fica sentado aí o tempo todo esperando? E ele respondeu: olha, eu sei que está pronto quando eu consigo pegar aquilo no estado líquido, trago para perto de mim, olho, e eu consigo ver a minha imagem refletida naquilo que eu estou derretendo. Quando eu consigo ver a minha imagem limpa, como se fosse um espelho. E aqui eu me lembro de lá no jardim do Éden, Deus falando: eu criarei o homem à minha imagem, eu vou fazer o homem refletir a minha imagem.
Então ele olha para o ouro ou para a prata e ele consegue se ver. Enquanto ele não consegue se ver de maneira nítida, ele olha e fala: ainda existe impureza, então eu preciso colocar novamente dentro do forno. Então ele faz isso várias vezes. E por que ele fica ali diante do forno? Para não deixar o ouro ou a prata passar do ponto e se perder. Porque, querido, ela está em alta temperatura, então ele tem que ficar ali vigiando, ele tem que perceber o processo. E se ele percebe que vai passar do ponto de ebulição, ele tem que retirar dali. Porque senão vai acontecer o quê? Vai se perder, tudo aquilo ali que ele fez vai se perder. E eu me lembro do livro de Coríntios, capítulo 10, onde diz que toda a nossa aflição, todos os nossos problemas, Ele não nos deixará passar isso além do que suportamos. O fundidor, o ourive se assentando diante da sua obra, deixando chegar a altos níveis de pressão e temperatura, olhando para ela e dizendo: eu não te deixarei passar além daquilo que eu sei que você suporta. Pastor, eu estou passando um problema muito grande no ministério, na minha casa, nas minhas finanças, na minha família, e o ourive está sentado diante de você falando assim: eu sei que você suporta. Ah, eu vou pular da ponte, eu vou espendurar. Não, ele sabe que você suporta. Ainda que em algum momento você ache que não pode. Aleluias. Então, querido, preste muita atenção. Quando o Senhor nos permite passar por aflições, Ele está dizendo: eu vou melhorar o seu caráter, porque tem muita coisa, tem muita impureza no seu coração, assim como no ouro. Eu quero fazer algo com a sua vida. Eu quero usar as habilidades que eu te dei. Eu quero conhecer você, eu quero te enviar, quero abençoar a sua casa, a sua família, querido, porque Deus, o que Ele vai fazer, não sei se você sabe, mas o ouro em grego significa, a tradução da palavra aureum, significa brilhante. Para Ele fazer você como igreja, para Ele fazer você brilhar, e como eu disse aqui no domingo passado, o Senhor, você é a única pessoa, querido, que Deus fez para brilhar. Deus te fez para brilhar. Ele te compara na Bíblia ao ouro. Ele está dizendo assim: o metal mais caro que existe na terra. Ele está tentando dizer para nós, até no céu a Bíblia diz que existe ouro. Ele está dizendo: você é o que eu tenho de mais precioso, por isso eu te comparo ao ouro. Alguns teólogos estudiosos dizem, querido, eu não sei se você sabe, mas o ouro tem em grande parte, em vários lugares na terra. Não sei se você sabe, mas no mar é o lugar onde tem mais ouro do mundo. Só que é inviável procurar nas profundezas, e é inviável, porque na própria água tem partículas. Por isso que na salinização da água, o ouro ajuda. Por quê? Para você conseguir 120 quilos de ouro, você precisa fazer um tratamento, um trabalho em 3 trilhões de litros de água. Aí você fala: pastor, é muita água? Abastece uma cidade como São Paulo por 10 anos. Então, querido, sabe o que eu entendo aqui? Eu estava comentando sobre os teólogos. Muitos teólogos dizem que quando Lúcifer e os anjos foram lançados na terra, eles vieram com esse ouro, por isso que se espalhou por toda a terra. Se você ler, ele era um sacerdote no céu e ele tinha 12 pedras. Se você ler no livro de Ezequiel, agora ele tem 9, ele tem menos 3 pedras. Então todos os anjos caídos, quando a Bíblia fala em Apocalipse que foram lançados na terra, pode ter sido naquela explosão, naquela queda que veio o ouro, porque o ouro, a Bíblia fala que existe no céu. Fica aí para você estudar, caso você quiser, tá bom? Então, querido, o porquê, eu já vou caminhando para o final, o porquê que o fundidor, o ourives ou Deus, ele está dizendo que vai purificar a sua igreja. Olha que interessante: eu mesmo te refinei, todavia não como a prata, mas eu te provei na fornalha da aflição. Eu disse para vocês no Velho Testamento,
o fogo vinha do céu e consumia. Quando Jesus estava na terra, ele falava e os corações queimavam. Agora, querido, ele pegou o seu próprio Espírito e colocou dentro de nós. E esse Espírito agora de dentro de nós, ele envia fogo queimando e provando as nossas ações. Não vou provar vocês como a prata, eu vou colocar vocês na fornalha da aflição. E deixa eu te contar uma coisa, querido. Escute isso para você entender aonde eu queria chegar, te dando todas essas informações. O ouro é usado para restaurar dentes. O ouro é usado, querido, na boca. O ouro é usado em muitas próteses. O ouro é usado para fazer aquilo que é salgado se tornar em algo saudável. O ouro ele pode ser usado, não sei se você sabe, até no tratamento do câncer. Em muitas doenças ele é usado. Tem muitos remédios que têm partículas de ouro. O ouro ele pode ser usado em muitos lugares, mas ele precisa ser diluído. Vocês lembram daquele acontecimento aonde Moisés derrete o ouro do bezerro de ouro e faz com que as pessoas bebem? Agora o ouro, Jesus está me comparando ao ouro, dizendo que eu sou seu metal precioso, que eu sou seu tesouro particular, que Ele quer fazer algo poderoso com a minha vida, que Ele tem algo grande para mim. Porém Ele está dizendo, você tem muitas impurezas no seu caráter, você é obstinado, você é orgulhoso, você é mentiroso, você ainda é imaturo, eu tenho muito para fazer, mas tem muita coisa que eu tenho que mudar dentro de você. Então, para que eu possa te purificar, eu vou deixar que você sofra muita pressão. E eu vou deixar que a sua fé chegue a altos níveis de temperatura, muito fogo. E não é para te destruir, é para te melhorar. Agora, querido, olha que interessante. O ouro ele é provado no fogo. Ele vai lá, ele suporta altas temperaturas, vou morrer. Deus tira e fala, deixa eu ver. Ah, não tá bom, vou esperar uns 2 dias, vou pôr de novo. E fica ali até que ele vê, cara, ficou legal. Agora, preste atenção nesse detalhe, querido. Sadraque, Mesaque, Abidnegue e Daniel, eles professavam uma fé em Deus. Isso eu entendo, querido, que todos nós, pelo menos uma vez na vida, e eu acredito que será muito mais, mas pelo menos uma vez na vida, eu e você vamos ter a oportunidade de mostrar e provar a fé que professamos no nosso Deus, em altas temperaturas, só para ver se tudo aquilo que pregamos, cantamos, falamos e professamos é verdade. A Bíblia diz no livro de Salmos que a palavra que José professava, o sonho que ele professava, o provou. A Bíblia diz, a palavra provou José. A Bíblia fala para mim, Isaías capítulo 29, esse povo se aproxima de mim somente com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Para Deus não importa se eu estou aqui pregando, e nem as verdades que eu estou falando ou mostrando. Na hora que eu passar as aflições e as provas, eu serei provado. E a intenção de Deus é que eu saia daquela fornalha aprovado, mais puro, com mais realeza, com mais dele em mim. E sabe o que é interessante, querido? Quando eu percebo Deus colocando, escute isso, Deus colocando fogo no ouro, pressão no ouro, para quê? Para ele ficar mole. O que Deus está falando para nós, querido? Que o fogo me liberta das impurezas, o fogo traz libertação. O fogo pode libertar o jovem da pornografia, do pecado. Pode libertar o homem ou a mulher casada do adultério. O fogo pode fazer isso. E esse fogo está onde? Dentro. É o Espírito Santo queimando de dentro de você, falando com você toda hora. Não vai, não faz, filho, eu te amo, eu tenho um problema. E ele está queimando, e você está ali com o pé para ir no pecado, você está quase indo, e de repente o Espírito Santo queimando, fala, não vai, não faz, você é meu filho, não vai. E ele está queimando, e você fala, cara, como é que eu fujo do Espírito Santo? Talvez você não está na igreja, você pensa assim, eu não estou ouvindo ali as mensagens na igreja. Querido, o Espírito Santo, ele está queimando dentro de nós. Você pode ficar 60 mil anos sem vir na igreja. Talvez você vive igual o Raul Seixas, né? Nascia 10 mil anos atrás. Não importa quanto tempo.
Ele está ali te perseguindo. É um amor que te persegue. Por que o filho pródigo voltou? Por que ele estava lá e caiu em si? Toda hora a palavra do Pai no coração dele queimando, o Espírito Santo falando: vai e volta, vai e volta, vai e volta. Aquele fogo queimando, eu vou voltar. Não dou conta, eu vou para casa do meu pai. Aquele fogo que queima. E um detalhe, querido, sabe por que a fornalha não matou Sadraque, Mesaque e Abednego? Nem um fio de cabelo deles, nem o fogo chamuscou a roupa deles, nem com o cheiro de fogo eles saíram de lá. Quando você faz churrasco, você sai com o cheiro de churrasco, né? Cara, os caras nem saíram de lá com o cheiro do fogo. E a Bíblia, presta atenção, Nabucodonosor mandou aquecer 7 vezes mais. Por que aquela fornalha de 7 vezes mais, querido, não matou os camaradas? Porque o fogo que queimava dentro deles era maior temperatura do que aquele que estava de fora. Eles olhou e falou: cara, eu estou acostumado com um trem muito mais violento que isso aí. Vai jogar. Os caras caiu lá, andando igual numa praia, lá dentro da fornalha, no mais tranquilo. Aí eu acho massa. Naquela hora, querido, não é que Jesus entrou com eles na fornalha. Aí Nabucodonosor falou: não, eu estou vendo um quarto cara lá dentro, quem que é? Não é que Jesus entrou lá, ele já estava com eles. Quando eles caíram, ele caiu junto. Quando eles levantou lá dentro, ele estava junto. É o que Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas não temas, eu venci. Ele já estava lá com eles. Ele só se deixou ver pelos outros, porque os 3 já sabiam que Deus estava com eles. Os outros é que viram, mas eles estavam tranquilos. Para eles não fazia diferença mostrar a fé deles fora da fornalha ou dentro da fornalha. Eu não acredito, querido, que na cabeça deles eles estavam pensando assim: cara, você vai ver que a hora que nós cair lá, nós vai levantar e vai acabar tendo balãozinho. Não, eu acredito que eles não sabiam. Mas eu tenho convicção no coração que eles tinham assim: Deus pode me livrar para que eu não entre na fornalha, mas Ele também tem poder de me livrar se por um acaso eu cair lá. Agora presta atenção, a Bíblia fala que os homens que lançaram Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha, antes de lançá-los, olha que o fogo estava tão quente que matou eles. Você sabe qual é a diferença nesse momento de aflição que o mundo inteiro está vivendo? Todos estão passando e sentindo essa pressão, esse fogo. Todo mundo está com medo. Qual é a diferença de você que tem uma fé real em Deus, em Jesus Cristo? Que esse fogo não tem poder de queimar você. Ele vai vir, ele vai queimar, vai fazer uma pressão violenta, mas não tem poder de matar você. Talvez, querido, muitos tenham medo, e eu acredito que a pior morte, querido, não é só a morte física, é a morte, querido, enquanto você está vivo. Já morreu os sonhos, já morreu os desejos, já morreu as vontades, já morreu tudo. Aí é só morrer o corpo, só soprar e cair. Então, queridos, se eu te falar, eu não vou ler esse texto aqui com você, mas no livro de Coríntios Deus disse: olha, eu não vou permitir que você passe nenhum tipo de aflição que você não possa suportar. Por isso que é muito importante você ter comunhão com Deus, com o Espírito Santo todo dia. A minha esposa, se tem uma pessoa que tem fé, é minha esposa. Aconteceu todos esses problemas que está acontecendo aí, e eu ali, Deus me dá sabedoria, o que é para fazer, como é que eu vou pontuar, como é que eu vou agir. E minha esposa falava assim: Wes, fica tranquilo, isso aí vai passar. Nossos filhos, não, fica tranquilo. E eu pensando assim: Deus, eu vou lá fazer compra, eu vou colocar comida lá em casa. Minha esposa falou: não vai comprar nada não. Aí eu escutava um amigo mandar uma mensagem, outro ligar: cara, comprei comida para 6 meses. Eu falei: que isso, cara? Não, eu estou com medo, vai que falta. Você entende? Querido, a aflição vem para todo mundo. Então, querido, por isso que a Bíblia fala que a alegria do Senhor é a minha força. Se eu fazer Deus alegre, isso vai se tornar em força para mim. Então, que a cada dia você entenda que Deus, Ele quer refinar você. Para quê? Para te libertar das impurezas que há no seu caráter. E segunda coisa, e eu termino aqui, Ele quer trazer você ao quebrantamento. O fogo nos traz ao quebrantamento. Eu vou sair do meu estado sólido, vou entrar no meu estado líquido. Eu vou me arrepender.
De que adianta nós passarmos todas essas aflições que o mundo está passando e quando terminar, eu continuar a mesma pessoa que não busca a Deus, que não ora a Deus, que não procura, que não vai à igreja, que não me dobro aos sonhos e propósitos de Deus para a minha vida? E última coisa, Deus permite algumas aflições na nossa vida para nos tornar mais humildes. E quem é humilde não fala que é humilde. Antes de chegar para os outros e falar assim, não, eu sou muito humilde. O cara que fala que é humilde não é humilde. Humildade é você saber quem você é. Não é você achar que é mais do que ninguém. Não, mas é você saber o seu lugar. Você não é mais e também você não é menos do que ninguém. Isso é humildade. Então, diante do fogo, querido, das aflições, nós nos dobramos. Senhor, eu me dobro diante de Ti. Faça em mim o Seu querer. Jesus, querido, poucas horas antes dele morrer, o coração dele já estava aflito a respeito daquilo, da morte. Então, ele se dobra e fala, Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Então, que eu e você possamos chegar diante de Deus e falar assim, Senhor, eu não quero fazer a minha vontade, mas a sua vontade. Eu me dobro diante do Senhor. Deus, eu queria muito fazer isso, meter a mão, arrebentar, quebrar, destruir. Eu vou fazer, vai acontecer. E de repente Deus está olhando para você e fala, filho, se cala, para tudo que você está fazendo. Você está fazendo o quê? Sendo humilde. E deixando com que o fogo de Deus prove e aprove as suas ações.